Agora a gente vai partir da CPMI dos atos antidemocráticos para a CPI do MST. Ontem foi dia de vitória para a oposição e dia de derrota para o governo Lula, porque ontem, além da convocação daqueles que ele tentou blindar, que o governo tentou blindar, também houve um verdadeiro show de argumentação do convocado, que era o Silvinei Vasquez. Hoje, a coisa muda um pouco na CPI do MST. Também continua sendo derrota para o governo Lula. E dessa vez, dois nomes cruciais foram convocados. Estou falando para vocês do Stedley e do Zé Rainha. Stedley foi aquele líder do MST que foi à China com Lula, bancado com o dinheiro do povo, enquanto que o Zé Rainha é aquele que foi preso no estado de São Paulo por supostamente estar extorquindo fazendeiros aqui no estado de São Paulo. Quem traz essa informação para a gente é a Carolina de Tone, deputada federal, que diz o seguinte: Stedley, líder do MST, e Zé Rainha, líder do FNL, tem muitas explicações a dar a essa comissão de inquérito. Hoje, os requerimentos de convocação dos dois foram aprovados pelos parlamentares. Muitos crimes estão sob investigação na CPI e as fichas corridas do MST, do FNL, dispensam apresentações. Mas só para dar um exemplo recente de cada, lembremos que Zé Rainha foi preso pela Polícia Civil, tendo sido mantido preso após audiência de custódia e responde agora em liberdade provisória por extorsão e ameaça a produtores rurais, além de diversos outros crimes. E Stedley viajou com Lula à China em pleno Abril Vermelho, com uma onda de invasões de terra que ele mesmo convocou em curso para todo o país. Pois é. A gente sabe que declarações recentes do Lula agora disseram que Lula não está alinhado com o agronegócio por questões ideológicas. Então, quando Lula coloca o motor econômico do país, o agronegócio, e coloca os invasores de terra do MST na mesma balança, Lula já declarou: ele defende e governa para os invasores e não para quem produz no Brasil. Isso é uma grande vergonha e a CPI do MST quer ir diretamente nesses argumentos, quer ir diretamente nesses pontos de ataque que são realizados pela CPI, pelo MST, e a CPI vão trazer à tona. Um assunto que a gente precisa falar agora é do que pode acontecer no dia 22, amanhã. A gente está falando do início da votação do processo que pode deixar Bolsonaro inelegível. Ou, vamos ser mais pragmáticos aqui, do processo que vai deixar Bolsonaro inelegível. Essa já é a aposta. Todo mundo já está contando certo que Bolsonaro vai ficar inelegível. E mais uma questão, agora mais uma prova, reforça a robustez do que a gente argumenta aqui de que Bolsonaro vai ficar inelegível. Essa semana, o Guilherme Boulos deu uma entrevista no UOL, onde ele falou que não tem que ter medo da opinião pública. Tem que deixar o Bolsonaro inelegível para acabar de vez com o bolsonarismo e eliminar a direita de uma vez por todas. Essa é a linha de pensamento deles. Agora, essa matéria da Revista Oeste diz o seguinte, exclusivo: o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, convoca jornalistas estrangeiros para julgamento de Bolsonaro. Mas tem um ponto especial disso aqui. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, convocou correspondentes estrangeiros para o julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. São aqueles convocados pelo TSE. Não se diz aqui que foi aberta para a imprensa internacional. Jornalistas foram convocados. E vocês vão entender onde eu quero chegar. Em uma série de e-mails enviados a associações de correspondentes estrangeiros, a assessoria de imprensa do TSE convocou jornalistas estrangeiros para participar do julgamento da ação de investigação contra Bolsonaro. Tá, o que essa matéria aqui da Revista Oeste traz e o que a gente vê aqui
de estratégia por parte do TSE da publicidade internacional, mostrando que, dentro da narrativa, Bolsonaro realmente atentou contra a democracia e de que ele não é, de forma alguma, perseguido político. E para que isso aconteça no plano internacional, convoca-se jornalistas. Deve ser uma coisa muito difícil encontrar jornalista de esquerda durante o mundo, né? Ironia. Convoca-se jornalistas com uma ideologia à lá, digamos assim, pró-establishment, e aí esses jornalistas darão a versão dos fatos, ou seja, a narrativa. Vamos usar aqui a palavra que Lula adora usar, a narrativa que compõe aqui a inelegibilidade de Bolsonaro. É isso que eu percebo. Então, quando eu vi essa matéria, a primeira coisa que me veio à cabeça, já sei, eles querem trazer a narrativa e entregar essa narrativa internacionalmente. Ou seja, amanhã é inegável que acontecerá a inelegibilidade de Bolsonaro. Matéria da CNN. A CNN, defesa de Bolsonaro, diz que pedirá ao TSE retirada de pontos sigilosos do processo de inelegibilidade. O relator Benedito Gonçalves diz que sigilo nas alegações finais é para preservar depoimentos e ações que estão em segredo de justiça. Na minha visão, será negado. Ou seja, vai manter-se em segredo de justiça. O que, para um eleitorado de 58 milhões de pessoas que votaram em Bolsonaro, é uma afronta à democracia. Isso sim é afrontar a democracia. Manter decisões e relatórios e documentos que tornam alguém que foi eleito pelo povo, alguém que posteriormente participou de um pleito com 58 milhões de votos e a população não ter informação direta a todos os dados, documentos, argumentos e narrativas que vão tirar esse opositor do pleito. Isso aí, vocês sabem, tem cheiro de autoritarismo. Isso é complicado quando você vê num regime democrático esse tipo de ação acontecer. Um dos princípios que vigora no regimento, no ordenamento interno, é o princípio da publicidade. É o princípio pelo qual todas as decisões, processos são colocados em aberto para que a população, que a sociedade possa analisar. Matéria do Metrópolis agora, ainda sobre o assunto do Paulo Capelli. Bolsonaro planeja recorrer à Corte Internacional se ficar inelegível. Defesa de Jair Bolsonaro planeja recorrer até mesmo a tribunais internacionais caso o presidente seja considerado inelegível. É uma estratégia inteligente. Vamos lá. Bolsonaro tem chance de ficar inelegível? 99,999%. Tá. Mas e se ele recorrer a um mecanismo internacional, a Corte de Haia, alguma coisa nesse sentido? Ele vai mudar essa decisão aqui? Não, não vai. Mas, ainda que o Bolsonaro consiga uma decisão favorável em uma corte internacional, isso não muda a regra. Mas essa decisão, esse parecer, ele refuta e reforma aqui a decisão que foi feita no Brasil. E serve como prova, e não para que ele possa reverter isso agora. Bolsonaro não está argumentando isso. Bolsonaro vai utilizar isso para que, nos anais da história, ele possa demonstrar que houve sim uma perseguição política, utilizando essa base internacional, caso ele consiga, para mostrar que realmente algo de errado aconteceu, porque a política é dinâmica. Se hoje ela tem um ponto de vista, amanhã, 2026, talvez não, e 2030, Bolsonaro não é mais inelegível, tá? Dentro da regra cronológica, em 2030, Bolsonaro não é mais inelegível. E se Bolsonaro volta, ele volta com a carta na manga. A paciência é uma virtude da política brasileira, então nem sempre é no tempo que você quer. Eu acho inteligente por parte de Bolsonaro utilizar essa estratégia de manter, tentar pelo menos em organismos internacionais, o que eu acho difícil, mas tem que tentar para trazer e rebater a narrativa que se vai construir, que vai se construir contra tudo isso a posteriori. Tá certo?
Espero que você tenha gostado do nosso editorial, dos nossos pontos de vista, da nossa opinião aqui. Eu sei que a gente às vezes erra muito aqui no nosso ponto de vista, mas a gente não é dono da verdade, a gente está aprendendo sempre. Então, coloca no comentário aí o que você gostou, o que você acha sobre a questão do Bolsonaro. Você acredita que ele vai ficar inelegível? Não que você queira. O ponto de vista são 5 ministros indicados pelo Lula. Há-se a convocação de que jornalistas estrangeiros venham ao Brasil para acompanhar. Convocados, aqueles que eles escolheram, da left, da esquerda. Também eu tenho 2 ou 3 dias antes do julgamento, a ONU emitindo uma nota que a Bolsonaro era uma ameaça à democracia. E eles vão usar esse argumento da ONU no julgamento. Se ainda tem dúvida que Bolsonaro vai ficar inelegível, coloca no comentário que eu queria saber seu ponto de vista. Tá certo? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.